Era de ano em ano, cada vez que via ele vai pior, pior. Ele contou para a senhora lá, quando ele foi lá para os Estados Unidos, para a Califórnia, como era o lugar onde levaram ele para ver os aparelhos? Ele contou que era um deserto. Não era dentro da cidade, não, que era um lugar deserto. E estava debaixo da terra, isso? Em cima da terra? Não, em cima da terra. Lugar que onde caiu os aparelhos lá. Era galpão, estava coberto? Não, estava terra pura lá, os primeiros que viu. Daí depois ele foi para o lugar, segundo ele falava, deveria ser um museu. Aí tinha de vários tipos. Ah, tá. Então tinha um lugar que ele foi que estava lá quebrado. Quebrado. Mostraram ele para ver se era aquilo lá que ele tinha visto. Ele confirmou que era. E depois aí levaram para um museu, como a senhora falou? Um museu para mostrar outras coisas para ele, explicar muita coisa para ele. Ele tinha um tradutor lá, eu acho. Tinha. Que foi do Rio de Janeiro, com ele, o tradutor. Com ele, né? Que é esse jornalista que escreveu esse livro. Deve ser filmado. O livro todo tem muitas histórias do livro. A capa é preta. Não, um papel tipo alumínio e recapiou ele. Que ela se andou emprestando muito e começou a soltar as folhas, soltar a capa. E ela colou o outro negócio da capa. Que eu sabia que ela tinha soltado. Nenhum então não é do livro. Sim, então lá nos Estados Unidos ele foi escoltado, tinha escolta para ele? Escolta. Tinha escolta. O pessoal da NASA acompanhando ele. Fardado mesmo? Todos fardados. E estava escrito NASA, aparecia o nome? Ele aparecia não da NASA. Da NASA? Ele explicou por que a NASA queria saber. Mas é a bobeira que ele fez. Ele escreveu e mandou direto para a NASA. A revista Cruzeiro, era uma revista bastante antiga, né? É, muito linda, né? Isso. E ele conseguiu esse endereço, não sei por que maneira, na revista Cruzeiro. Ele descobriu esse endereço e fez e mandou direto para a NASA. Então quem atendeu ele foi a NASA. E por que ele decidiu mandar lá para Cruzeiro? Por que ele queria contar para... Não sei, queria contar aquela história. Ah, já sei, porque o João Martins, ele era... Então acho que ele deve ter pensado que podia resolver o problema dele. Que podia resolver isso, só o jornalista e tal. Exato. Ele leva lá, mostrar o local, mas no fim vieram direto o pessoal da NASA. Vieram da fazenda, buscou ele. Vieram aqui na fazenda? Na fazenda, mas para trazer não trouxeram não. A senhora estava aqui quando buscaram ele? Eu morava na fazenda aí. Você já viu então as pessoas levarem ele? Já vi pelas costas saindo. Perguntei para meus pais o que era aquilo. Aí o pessoal daquele rolo de disco voador vai levar para o Rio de Janeiro. E com isso ele ficou 15 dias incomunicado lá. Quantas pessoas vieram buscar, dona Antônia? 5. Eu me lembro de ter 5. Tudo fardado ou esses não Tudo estão fardado. Fardado? Uma perua daquelas Kombi rural verde, isso eu me lembro bem. Kombi rural verde levaram ele. E saiu uma ocasião, saiu umas. Era perua, porque depois que saiu essa boleada, mas eram umas quadradinhas, tipo uma jardineirinha. Olha só que coisa. Você não ficou assustada com isso? A gente vivia na fazenda, tinha pouca informação das coisas. E buscar, ele é jornalista, ele escreveu chamando. Claro. Puxa vida. Então, os Estados Unidos, ele praticamente não levaram assim para passear, não, ele, né? Já levaram já para fazer exame, fazer pesquisa, para ver se ele estava inventando. Botaram um aparelho para saber se era mentira ou verdade? Se era mentira, ele fez todos esses exames. Todos esses exames. Todos. E depois deram alguma resposta para ele lá ou não falaram nada para ele? Ele tinha documentos que constatavam tudo isso, mas não mostrava para a gente. Não. Ele começou, meus pais foram ficando muito doentes, ele gritava tudo aquilo para eles não perceber o que estava acontecendo com ele. Pois é. Então os americanos não disseram para ele se tinha ou não extraterrestre, se tinha gente do planeta na Terra. Não, dá para confirmar para ele que tinha. Confirmaram para ele? Confirmar para ele, a NASA confirmou para ele que tinha. Que coisa, você viu, Cláudia? Confirmou que tinha mesmo. Caramba, e ele ficou mais tranquilo depois disso? Ele ficou mais tranquilo, mas sempre com medo, né? Sempre com medo. Portanto, ele passou a querer viver só na cidade, não queria saber mais o que fazer. Ele pensava que iam voltar para pegar ele outra vez? Ah, sim? Pensava isso? E depois disso eles voltaram um outro dia, circular lá a fazenda, né, rodando, e aquela luz,
Ah, no dia seguinte voltou essa luz? Voltou, passados uns 8 dias, voltaram. Diga, passado 8 dias 8 voltou? dias voltou. A senhora viu esse Não, eu não vi, porque eu morava bem mais embaixo da beira do córrego. Mas eu cheguei no outro dia de manhã, porque eu buscava leite de manhã na fazenda. Exato. Aí eles falaram, ó, teve uma luz aqui novamente. E quem falou para a senhora isso antes? O João falou, meu pai, mas minha mãe falou, ó, tinha uma luz aí no cerrado a noite toda rondando aí. 8 dias depois dele ter sido levado dentro do aparelho. Isso. A senhora não sabia, não, senhora? Não, isso é nova, eu não sabia. Então, claro, ele ficou mais assustado, né? Ficou mais assustado. Voltar pra... E o João também tinha muito medo. O João, além de ter problema de coração, ele era medroso. Ele tinha cismado-se com as coisas. Puxa vida. Incrível isso. Tudo bem. Olha, eu vou tomar. Ele ficou uma temporada muito grande, que ele dormia quase o dia todo, se deixava. Ele deitava-se cedo da noite, ligava o rádio no outro dia, meio-dia, 1h, a gente chamando para levantar para almoçar, e era difícil. Isso às vezes prejudicava o trabalho na lavoura do campo. Prejudicava. Outra coisa, que ele tinha pesadelo. A senhora falou que realmente ele tinha Tinha pesadelo. pesadelo. Gemia muito, dormindo. Falava a gente dormindo? via. Às vezes ela falava, mas assim, que ela fala mastigada, que a gente não entendia nada. Ele começou a beber depois disso? Não. Ele não bebia Ele depois? detestava bebida Não alcoólica. bebia. Detestava a bebida alcoólica? É verdade? É verdade. Ele passou muito tempo, ele voltou a estudar depois que ele foi para Formosa, que ele voltou a estudar. Não conseguia. Ele bebia tremendo, assim. Fadiga, quer dizer. Não conseguia fazer. Não tinha muito fôlego. O fôlego curto, a respiração abafada. Tinha dores em todo o corpo, e dor de cabeça. A dor de cabeça. O dia que essa dor de cabeça dava mesmo para valer, nossa senhora, eu quase ficava louco. Aí tinha que tomar. Ele tinha forte. Foi aonde criou a mancha muito grande no cérebro, né? Ele criança... Arritmia, não sei. Mas não. Acho que diz arritmia, né, no cérebro. Arritmia, né? O coração, né? Não, arritmia no coração, arritmia no cérebro, no né? cérebro. É. Perda de apetite, como a senhora também falou. Também. Infecção nos olhos. Nos olhos, no fígado, na garganta. Quer dizer, lágrimas sem sinais de congestionamento. O que seria isso? Não, ficava só lagrimando, porque eu olhava, ficava aquela lágrima escorrendo. Ficava né? escorrendo Escorrendo. as pernas durante 10 a 20 dias. Sim. 2 manchas de tom amarelo de calorado no nariz. Ao fim de nariz também? Nariz. 15 dias. Teve na fronte, assim, muito tempo, aquelas manchas amarelas meio arroxeadas, como dá uma pancada, junto o sangue, depois que vai. E aquilo sumiu depois de uns 20 dias depois. Né? E a cidade da fronte demorou bem mais. Demorou bem mais. Ele de criança, ele sofreu alguma doença grave? Não, a única doença que eu teve criança foi esse croup. Mas foi tratado a tempo, não precisou de fazer aquela estectomia na garganta, não. Não precisou fazer? Não precisou. Trouxe médico de fora, atendeu ele. Acho que era mais um tipo de angina, não era tanto croup, porque o croup não costumava. Por aqui as crianças que estavam morriam todas. Ele de criança nunca tinha visto nenhuma coisa assim, como a senhora viu, alguma assombração, algum espírito? Não. Nunca viu nada de criança, nada estranho? Não, nada disso. Eles vão caçar mais alguma coisa. Não. E aí o que aconteceu? O que ele disse para a senhora? Ele disse que tinha sido pego pelo disco voador, um aparelho estranho. Ele contou, relatou os fatos, que eram pessoas estranhas, um capuz, um capacete na cabeça, capuz cobrindo o rosto, e que recolheram ele para dentro de uma nave, que lá colocaram ele numa cama com uma mulher, que teve relações com ela, e que depois, passado, eles colocaram tipo de umas sondas no rosto dele, que pegou a parte da face, a testa aqui, como é que é na fronte, e aqui do lado no queixo. No queixo. E essa moça era feia, né? Ele dizia. Feia, pequena, rosto comprido, olho puxado, aquele descrevi, cabelo preto deles. Nos dias seguintes a esse encontro, ele se sentiu muito mal, né? Ele apresentou... Uma aula, mesmo no mesmo dia, passou por entrar muito. Ele crise muito forte de vômito. Ficou na passeio uns dias, depois foi para Campina Verde. De Campina Verde foi encaminhado para o Hospital Naveral, Hospital São Lucas.
E aí começaram também a aparecer erupções na feira? Apareceu mesmo, depois que ele teve internado no hospital, que ele voltou, aí passou a aparecer as manchas e voltou para o hospital outra vez. E alguns dias, 8 dias depois de ter acontecido isso, outra luz rondou Rondou a fazenda. Caramba, isso foi visto pelos irmãos? Pelos meus irmãos, que hoje eu não, o João não é vivo, ele também não é. Agora meus pais perceberam o barulho, viram a luz, mas não viram ninguém. Os pais da senhora viram também essa luz, 8 dias depois. Né? A senhora foi a primeira pessoa para o qual ele contou o fato. Exato. E também ninguém tinha entrevistado a senhora antes, né? Não. Entrevistado. Não. Agora, quando o Antônio Vilas Boas ele foi para os Estados Unidos para levar. Conta-se um pouquinho como foi isso. Ele veio as pessoas da NASA, levou para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ele passou pelos exames, 15 dias fazendo exame, e lá levaram nos Estados Unidos para constatar se o aparelho que ele tinha visto era igual aquele dos Estados Unidos. E levaram ele para um deserto. Um deserto, como é que eu disse aí? Na Califórnia. São Francisco, na Califórnia. Exato. E lá então ele viu num lugar aberto. Num lugar aberto, lá num campo, ele viu aparelhos destroçados lá. E depois levaram ele num lugar como se fosse um museu, para ele ver aparelhos inteiros. E disseram para ele de onde vinham esses aparelhos? Disseram para ele que aquilo vinha do outro planeta. Depois, então, quando ele voltou para o Brasil, ele foi submetido a exames, é isso ou foi antes dele? Foi antes. Né? Eles queriam ter certeza de que ele estava mentindo. Exato. Senhora Décia, o estado de saúde do Antônio, como é que se apresentou? Quais foram as modificações? Ele ficou um sistema nervoso, muito sono, muito abalado, ele tremia muito. E daí foi aumentando, aquele distúrbio do fígado, tudo que comia fazia mal. Ele não estava, ficou assim, muito triste. Ele não gostava de comentar sobre o assunto. O que a senhora constatou olhando para ele nos dias subsequentes? A senhora constatou como é que estava o corpo dele? Manchas, feridas? Nos primeiros dias só foi essas manchas no rosto. Daí depois, quando decorrer de 15, 20 dias, é que foram apresentando as dores. Começou a coçar muito forte de uma intoxicação, e aquilo coçava e formava essas manchas. E os médicos depois acharam que a causa da morte dele em 1991 tinha sido função... Aquilo foi como é que eles falam aqui? Uma radiação. Uma radiação. Uma radiação, que é mesmo o doutor Eduardo, sempre, às vezes eu ia no hospital aqui, ele ia me perguntar, conversar, e falava, é uma radiação. Eu teria achado também que fosse aquele líquido que ele bebeu ou aquela coisa passando pelo corpo, aquilo pode ter intoxicado, né? Pode ter intoxicado ele também, né? Só falou que caiu também um aparelho, né, num lugar próximo aqui. Próximo, uma fazenda aqui próximo. Eu não sei a distância de quilômetros, não, mas é um lugar muito conhecido aqui. Como chama lá? Fazenda Parafuso, que era do Antônio Soares, Turquim Soares, que está Turquim da volta, Turquim Soares. Que ano foi isso? Foi mais ou menos em 60, 61. Muitas pessoas acudiram lá para ver. Viram eles com uma temporada muito grande, depois a coisa é retirada. Quem veio buscar esses? Apareceu de uma hora para outra. Pessoas de fora ele retirou, não sei quem foi. Exato. Só está nervosa? Não, estou começando a ficar meio fraco. É que eu tenho pressão alta. É lógico, a gente está aqui já faz umas 4 horas. Vamos terminar então para a senhora poder descansar também, que isso é tanto a senhora. Lembra da pergunta de fazer alguma pergunta final, alguma coisa assim? Sabe, é engraçado, né? Bicho, sabe que quando põe câmera, assim,
Eu também dá um branco na minha cabeça, não dá. Eu também não consigo lembrar. Me dá um agora. branco, rapaz, eu travo em câmera. Só uma coisa, se vou perguntar assim. Dona Décia, conta um pouquinho as coisas estranhas que aconteciam lá na fazenda, essas assombrações sociais. Assim, um resuminho só, viu, das assombrações que a senhora contou. O que mais a gente via era no monjolo, né? Monjolo socar, que a gente, o monjolo é uma peça de madeira, né? Movido pela água. Então, quando a gente não queria que funcionasse, levantava ele e colocava uma madeira como escora. E aquilo ali, de uma hora para outra, ele destravava lá. A gente ouvia o barulho, percebia perfeitamente que ele estava funcionando. E a gente chegava lá e estava parado, quietinho, não tinha estragado. Ou a peça lá que estava colocando, tampando o final, ficava. Ou os cereais, o mantimento, seja o que fosse dentro, estava quietinho. Um dia também, minha mãe e minha irmã, esta que era mãe de João Neto, torrando uma farinha, foi jogada uma pelota de barro muito grande, com cabelos, coisas estranhas, dentro do forno, com a farinha já torrada, perdeu aquilo todo. E isso era perto, o Antônio foi levado por essas pessoas ou não? Isso estava um pouquinho longe? Não, estava longe, foi bem antes. Isso foi bem antes, bem né? Antes. Mas o lugar era mais ou menos próximo? Não, é mais longe um pouquinho, que da minha casa tinha 2 quilômetros, e 800 metros. Bom, mas era relativamente próximo, 2 quilômetros. A senhora mesmo observava várias luzes ali. Muitas luzes. Já em 1942, a senhora Em 42, que era a época que a gente ficava na casa desse tio, aqui num lugar chamado Varginho. E toda tarde, era difícil uma tarde que a gente não via aquelas luzes, que ia, ela saía do céu, num determinado outra hora, saía do próprio morro. Morro como chamava? Morria do Engenho de Serra. Ela dava aquele círculo voltado. Fazia um círculo? Fazia um círculo, dava como se estivesse sobrevoando ali, voava, pousava no mesmo lugar. E a senhora viu ele esculpindo o aparelho no tamboril, na madeira? O senhor Antônio, então, ele esculpiu o formato da nave do esculpador. Como é que era? Ele era um negocinho assim, comprido, como se fosse tipo de um ovo. Bem comprido, meio jeito, tamanho assim, e aí ele colocou as perninhas, como tinham as perninhas que pousavam, e fez aquele de arame, colocou e cobriu de papel de alumínio. E ele contou detalhes para a senhora do que ele passou lá dentro da nave? Muito pouco. Muito pouco. Só falou das relações, de tirar o sangue dele, das coisas que foi jogado no corpo dele. Que era um sono assim. Ele faleceu em 1991 e a senhora falou que ele estava muito mal, né? Muito mal. A última vez que a senhora viu... A última vez que eu vi foi em 90 e ele muito mal. Ele tinha dificuldade, ele escrevia, não falava. Escrevia, só escrevia, mas já não falava mais. Escrevia tremendo muito. A casa onde vocês moravam, como é que era? Aqui na fazenda. Onde o Antônio também morava na ocasião. Uma fazenda, uma casa grande de tijolo, muitas janelas na frente, currais. E era uma casa bastante grande. Bastante grande. A senhora falou 8 quartos, mais ou menos? Era mais ou menos 8 quartos, porque tinha na lateral assim, tinha de frente, tinha de lado, depois construiu no fundo. Era muito grande. O Antônio morava, ele dormia em um dos quartos? Ele dormia nos quartos da frente. E com a sala assim, tinha o quarto dele. Ele dormia sozinho ou com alguém? Sozinho. Sozinho. Eu não gostava de ninguém no quarto dele. E a senhora disse que durante vários anos vieram aqui vários militares, Vários militares com escrita na roupa nazi, vieram trazer muitos livros e cor. Trouxeram uma farda para eu também. Alguns falavam em português e outros falavam... Outros falavam, eu acho que é inglês, para mim era inglês. De fora, era estrangeira, né? Porque os livros eram inglês. O que eles faziam lá Eles iam para lá, para o lugar onde tinha acontecido? Não, eles foram uma vez só. Trazia, procurava se não era uma tratava os três, perguntava por ele, e ela dava notícia como eles estavam saindo lá.
a todo lugar, então só foram uma vez, Foi né? uma vez também, depois também já foi criou mato, porque parou de arar, de plantar, criou mato. E anos depois veio a água. Eles vieram com aparelhos, a senhora viu eles com algum tipo de Podia ter aparelho? alguma máquina fotográfica, mas eu não vi. Não viu, né? Eles vieram com que veículo mesmo? Era uma perua rural, Tipo, verde. verde. E o Flávio Cavalcante esteve aí também, né? Esteve. Eu não vi ele, mas ele esteve. Eu tenho uma cunhada que ele teve na casa dela. Da pouco a minha me falou. Esse dia lá que meu cunhado estava doente, que reuniu a família, ele falou de pode eu ter na casa dela. E a alimentação dele, a senhora que preparava a alimentação dele, quando ele voltou do sequestro, parece que ele não queria comer. Não, eu não queria, não comia quase nada. Fez um arroz, uma saladinha, um frango, um bife. Ele era muito enjoado, eu não gostava de qualquer coisa para comer. Muito mais comentários aí, eles têm uma frase dessa, não tanto detalhe básico. A senhora, convivendo com o Antônio, né, a senhora sentiu que o Antônio então foi piorando cada vez mais com o Cada tempo? vez mais. Sempre a dor de cabeça foi aumentando, até chegar a ponto de quase não existir. Mesmo quando eu fazia faculdade em Brasília, tinha dia que ele ia para a faculdade, tinha que tomar injeção para aguentar assistir a raiva. E depois ele se casou e... Nessa ocasião já era casada, já com os filhos todos criados, né? Que quando eu morava em Formosa. Aquela mulher que estava dentro daquele aparelho apontava da barriga dela o céu. Que era para engravidar, né? Ele tentou pegar alguma coisa dentro Tentou. E o que aconteceu? Aí eles tiraram ele, puseram ele para fora, tinha uma escadinha, e descia do aparelho, que o aparelho era alto. Ele desceu da escadinha e eles levantaram o voo e deixou ele lá. Assim, e a senhora disse que quem estava... Levantou reto. Levantou reto. Levantou. A senhora disse que quem estava ali era o José e o Damião. Que era um motorista, um senhor liberal. Exato. E a senhora viu que tinha naquele lugar onde desceu o aparelho que tinha? Ficou todo amassado a terra e os furos de onde ficou os pezinhos do negócio. E, bom, para encerrar da minha parte, senhora Odécia, parabenizo pela memória fantástica e prodigiosa que a senhora tem, né? E pela paciência de ter aguentado o que a gente... Ter aguentado aqui, né? E obrigado, é o que eu tenho a dizer. A senhora gostaria de dar alguma mensagem final para alguém, dizer alguma coisa que... A senhora gostava muito do seu irmão, né? A senhora gostava dele, né? Gostava dele. Esteja bem lá onde ele estiver hoje. A senhora pensa que ele possa ter tido o mesmo filho com uma mulher de outro planeta? O jornal saiu, né? Possivelmente eu teria, mas a gente não sabe. Quem passou ali, acabou ali, não. Tá certo. Obrigado, Ana. Obrigado.